Minha avó dizia que mulher de valor não responde, não chora e não reclama. Eu aprendi rápido. No dia em que tentei dizer que o tio Mark passava dos limites, ela me mandou calar a boca e rezar. Disse que homens têm jeitos diferentes de demonstrar carinho e que eu não devia inventar pecado onde não havia. Depois disso, comecei a mudar de roupa escondida no banheiro. Evitava os abraços, os elogios, qualquer contato. Ela notou. Disse que eu estava ficando esquisita, fria, ingrata. Eu queria gritar, mas as palavras ficavam presas na garganta. Um dia Mark apareceu com um presente. Uma corrente de prata com um pingente em forma de cruz. Disse que era para nossa menina boa e obediente. Minha avó chorou de emoção. Eu sorri também, por reflexo, mas por dentro senti enjoo. Depois daquele dia, comecei a evitar a sala de estar. Era onde o tio Mark ficava quando vinha nos visitar. Ele sempre chegava antes do jantar, trazia doces, falava alto, ria de tudo. Minha avó adorava. Dizia que ele era o único da família que ainda tinha alegria no coração. Eu só via um homem que me fazia encolher cada vez que se aproximava. A corrente com o pingente virou uma lembrança constante do que eu queria esquecer. Toda vez que eu olhava para ela, lembrava do toque dele no meu ombro, do cheiro forte de colônia misturado com cerveja. Eu queria jogar fora, mas minha avó dizia que era falta de respeito. Ela pendurou a corrente em um cantinho do espelho do meu quarto, dizendo que ficava lindo ver a luz bater na prata. Eu só via um lembrete do que ninguém queria enxergar. Com o tempo, comecei a perceber que ela não ignorava por inocência. Era escolha. Minha avó preferia acreditar que o mundo era simples, que os homens erravam porque eram homens, e que as mulheres fortes aprendiam a suportar. Ela dizia isso sempre, como quem recita uma oração. Eu só não entendia por que suportar era considerado virtude. As visitas de Mark ficaram mais frequentes. Às vezes ele chegava quando minha avó saía pra missa. Eu me trancava no quarto, fingia que estava estudando, mas o som dos passos dele no corredor fazia meu corpo inteiro travar. Houve uma tarde em que ele tentou abrir a porta. Disse que só queria conversar um pouco. Eu não respondi. Fiquei parada, olhando pra maçaneta girando, com as mãos tremendo. Quando minha avó voltou, ele estava na cozinha, elogiando o bolo dela, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, tentei falar de novo. Disse que não gostava de ficar sozinha com ele. Ela soltou um suspiro longo, daqueles que já vêm com impaciência. Disse que eu estava exagerando, que o tio Mark era um homem bom, que só queria o meu bem. Depois acrescentou, como se fosse o golpe final, que eu devia aprender a conviver sem drama. Aprender a conviver. Essa frase grudou na minha cabeça. Então eu aprendi. Aprendi a trancar portas. Aprendi a sair de casa sempre que ele dizia que viria. Aprendi a sorrir quando ele me olhava, para não levantar suspeitas. Aprendi a engolir o medo, porque o medo era visto como falta de fé. Mas engolir medo não faz ele sumir, faz crescer. Ele foi crescendo tanto que um dia eu comecei a acreditar que o problema era eu, que talvez minha avó estivesse certa, que eu interpretava tudo errado, que eu era fraca, ingrata. Eu me olhava no espelho e via uma menina que não confiava em ninguém, nem em si mesma. O colégio virou meu único refúgio. Eu ficava até mais tarde ajudando a professora de arte, só para não precisar voltar cedo. Lá, eu podia respirar. Um dia, a professora perguntou se estava tudo bem. Eu quase disse. Quase. Mas a voz da minha avó ecoou dentro da minha cabeça. Mulher de valor não responde, não chora, não reclama. Então eu engoli de novo. Disse que só estava cansada. As coisas pioraram quando ele começou a aparecer sem avisar. A primeira vez foi num sábado de manhã. Minha avó estava no quintal lavando roupas. Ele entrou sorrindo, dizendo que queria me mostrar um vídeo no celular. Eu disse que estava ocupada. Ele riu. Disse que eu estava ficando muito adulta. Difícil de agradar. Minha avó ouviu de longe e gritou, pedindo para eu ser educada. Ele deu um passo à frente. Eu recuei. Foi a primeira vez que vi um olhar de raiva nele. Durou segundos. Mas foi suficiente para eu entender que não era mais um jogo de insinuações. Era poder. E ele sabia que tinha o dela ao lado dele. Depois desse dia, comecei a planejar minha fuga, mesmo sem saber para onde ir. Pensei em morar com uma amiga, mas como explicar o motivo sem ser chamada de mentirosa? Pensei em contar para alguém da escola, mas o medo do escândalo era maior. A vergonha também. Vergonha de algo que nem era meu, mas que estava colado em mim. O que me manteve firme foi uma promessa silenciosa. Eu não ia ser como ela. Não ia fingir que tudo estava bem. Um dia, de algum jeito, eu ia sair dali. E quando saísse, ninguém mais ia me calar. Demorou 3 anos. 3 anos engolindo medo, disfarçando repulsa, ouvindo minha avó elogiar o homem que me fazia tremer. Quando finalmente consegui uma bolsa numa faculdade em outro estado, ela chorou de orgulho. Disse que eu era forte como ela sempre quis. Eu quis responder que não, que eu era forte apesar dela. Mas fiquei quieta, porque às vezes, o silêncio é a única arma que sobra. No dia da despedida, Mark apareceu. Disse que queria me levar até a rodoviária. Eu recusei. Disse que já tinha combinado com uma colega. Ele riu. Disse que era apenas um gesto de carinho. Minha avó insistiu para eu aceitar. Eu menti, dizendo que a colega já estava a caminho. Ele me olhou como quem percebe a mentira, mas não falou nada. Só disse que esperava me ver nas férias. Eu saí de casa sem olhar para trás. O colar de prata ficou pendurado no espelho, do mesmo jeito que ela tinha deixado. A luz da manhã batia nele, refletindo um brilho frio na parede. Lembro de pensar que era bonito, mas falso. Igual a tudo que aquela casa escondia. A primeira semana na faculdade foi um alívio e um choque ao mesmo tempo. Eu dormia num quarto pequeno do alojamento, dividindo o espaço com 2 meninas que pareciam viver em outro mundo. Elas riam alto, falavam sobre festas, garotos, planos. Eu ouvia tudo calada, tentando me acostumar com a ideia de estar livre. Só que liberdade, pra mim, não soava leve. Soava estranha. Eu não sabia o que fazer com ela. Nos primeiros dias, eu acordava no meio da noite com o coração disparado, jurando que tinha ouvido a maçaneta girar. Depois lembrava que ninguém ali tinha a chave do meu quarto, que o barulho vinha de outro lugar. Mesmo assim, demorava para voltar a dormir. A sensação de perigo ainda estava dentro de mim, mesmo longe de casa. As meninas começaram a notar. Uma delas, a Hannah, perguntou se eu estava bem.
Eu disse que sim, só não dormia direito. Ela sugeriu que eu procurasse ajuda psicológica na faculdade. Ri de nervoso dizendo que não era nada. Mas à noite, deitada, fiquei pensando na palavra ajuda. Eu nunca tinha realmente recebido isso. Só ordens, conselhos e rezas. Ajuda parecia algo quase impossível. No final do primeiro mês, recebi uma ligação da minha avó. A voz dela veio cheia de orgulho. Disse que a casa estava vazia sem mim, que o tio Mark sentia falta das minhas risadas. Eu fiquei muda por alguns segundos. Quase desliguei. Ela percebeu e perguntou se eu estava emocionada. Respondi que sim. Era mais fácil do que explicar que eu estava tentando não vomitar. Depois disso, ela começou a me ligar com frequência, sempre com o mesmo tom, perguntando se eu estava me comportando, se estava indo à missa, se lembrava de agradecer ao tio Mark pelo apoio financeiro, apoio que eu nem sabia que existia. Foi assim que descobri que ele estava ajudando a pagar parte da minha bolsa. Eu senti o estômago travar. Aquilo me prendia de novo, de um jeito diferente. Mesmo longe, eu ainda devia algo a ele. Pensei em desistir da faculdade, em arrumar um emprego qualquer e cortar todo o contato. Mas o medo de voltar para aquela casa era maior. Então, engoli mais uma vez. Comecei a trabalhar meio período na biblioteca. Economizava cada centavo, porque minha meta era simples: pagar cada dólar daquela bolsa que tinha o nome dele escondido no meio. Com o tempo, comecei a confiar em Hannah. Ela era o tipo de pessoa que ouvia sem interromper. Um dia, sem planejar, contei parte do que tinha acontecido. Não tudo. Só disse que um parente me fazia mal e que minha avó fingia não ver. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que isso era abuso e que eu não devia carregar culpa por nada. A palavra ficou ecoando. Abuso. Era como se alguém tivesse colocado um nome no que eu vivia tentando negar. Eu chorei pela primeira vez em anos. Chorei até o corpo doer. E pela primeira vez, não senti vergonha. A partir daí, comecei a anotar tudo o que lembrava. Pequenas coisas, fragmentos, a corrente, o olhar dele, as frases da minha avó. Escrevia para tentar tirar aquilo da minha cabeça. Quando percebi, já tinha um caderno inteiro cheio de memórias que eu nunca tinha contado a ninguém. Hannah sugeriu que eu mostrasse para uma terapeuta. Disse que na faculdade havia atendimento gratuito. Levei semanas para criar coragem, mas fui. A terapeuta se chamava Doutora Monroe. Ela falava com calma, sem julgamento. Me perguntou o que eu queria alcançar com as sessões. Eu disse que queria esquecer. Ela respondeu que esquecer não era o objetivo, e sim entender que o que aconteceu não me definia. No começo, achei impossível, mas continuei voltando. A cada semana eu falava um pouco mais, e a cada vez, sentia como se o ar voltasse aos meus pulmões. Um dia, recebi uma mensagem inesperada. Era um número desconhecido. Soube que está indo bem na faculdade. Tenho orgulho de você, Mark. Eu fiquei paralisada olhando para a tela. Era como se o passado tivesse encontrado um jeito de me seguir até ali. Mostrei a mensagem para a doutora Monroe. Ela perguntou se eu queria denunciá-lo. Eu disse que não sabia. Ainda tinha medo. Ela respondeu que eu não precisava decidir naquele momento, mas que o simples fato de pensar nisso já era um passo. Eu nunca tinha pensado em reagir, só em fugir. Com o passar dos meses, comecei a mudar pequenas coisas. Cortei o cabelo curto, mudei o número do telefone, bloqueei o contato da minha avó e de Mark. Parecia um ato simples, mas foi libertador. Pela primeira vez, o silêncio era meu, não imposto, não forçado. Meu. No fim do primeiro ano, voltei à cidade apenas para pegar alguns documentos. Eu hesitei até o último momento, mas sabia que precisava encerrar aquele ciclo. Quando cheguei na antiga casa, tudo parecia menor. As paredes, o quintal, até o olhar da minha avó. Ela ficou surpresa ao me ver. Disse que eu estava diferente. Eu só respondi que tinha vindo buscar meus papéis. Enquanto ela procurava, vi o colar de prata ainda pendurado no espelho. A corrente estava escurecida, o pingente manchado. Peguei com cuidado e guardei no bolso. Antes de sair, ela perguntou se eu ia passar o Natal lá. Disse que Mark queria me ver. Eu olhei para ela e percebi que nada tinha mudado. A mesma negação, a mesma cegueira. Então respondi apenas que não podia. Ela insistiu, mas eu não ouvi o resto. Dei as costas e fui embora. No caminho de volta, parei em uma ponte. Tirei o colar do bolso, olhei para a cruz pela última vez e o joguei na água. Esperei até o som desaparecer. Foi a primeira vez que me senti realmente livre. Mas liberdade, eu logo aprendi, não apaga o passado. Ela só abre espaço para você decidir o que fazer com ele. E eu ainda não sabia o que fazer. Nos meses seguintes, eu entrei num tipo estranho de paz. Não era felicidade, exatamente. Era só o fim do susto constante. Eu conseguia dormir sem trancar a porta 3 vezes. Conseguia rir de uma piada sem sentir culpa. Às vezes, me pegava imaginando como seria se minha avó tivesse acreditado em mim, se tivesse me protegido. Mas logo empurrava esse pensamento para longe, porque ele só machucava. No segundo ano da faculdade, comecei a trabalhar num café perto do campus. O dono, o Sr. Harris, era um homem calado, mas gentil. Ele me ensinou a fazer o café do jeito certo e nunca fazia perguntas pessoais. Gostava disso. Era simples, previsível, seguro. Até o dia em que, num turno de sábado, um cliente me chamou pelo nome, um nome que eu não usava ali. Sara, meu corpo congelou. Ninguém ali sabia meu nome completo. Só constava S, no crachá. Quando levantei os olhos, vi um homem de terno cinza. Não era Mark. Mas o pânico foi o mesmo. Ele se apresentou como advogado. Disse que falava em nome da minha avó, que ela estava doente e queria me ver. Demorei para responder. Perguntei se era grave. Ele disse que sim, que ela andava fraca, confusa, e que mencionava meu nome todos os dias. O coração apertou, mas junto veio a lembrança dela, dizendo que eu inventava pecado. O advogado me entregou um envelope. Disse que ela queria que eu tivesse algo importante. Passei o resto do dia com o envelope dentro da bolsa, pesando. Quando cheguei no alojamento, sentei na cama e abri. Dentro havia uma carta escrita à mão e um papel dobrado, com o nome de Mark no cabeçalho. Era um testamento. Ele tinha morrido há pouco tempo. Ataque cardíaco, segundo a carta. E parte dos bens dele agora estava no meu nome. Eu não consegui processar de imediato. Li e reli várias vezes, tentando entender se era uma piada cruel, mas não era. Minha avó dizia na carta que Mark me considerava como uma filha e que queria me deixar um símbolo do amor e da união da família. Eu senti o estômago revirar.
Era como se ele tivesse encontrado um jeito de me marcar até depois da morte. Passei dias em silêncio. Faltava às aulas, não atendia ligações. Hannah percebeu e insistiu para eu contar o que aconteceu. Quando mostrei a carta, ela ficou em choque. Disse que eu devia recusar a herança, que aceitar seria carregar o nome dele para sempre. E ela estava certa. Mas algo dentro de mim queria mais do que recusar. Queria expor. Queria que o mundo soubesse o que aquele homem fez e o que minha avó deixou acontecer. Procurei a doutora Monroe de novo. Contei tudo, desde a carta até o testamento. Ela me ouviu com calma, depois perguntou se eu estava pronta para transformar minha história em algo público. Disse que, se eu quisesse, havia formas seguras de relatar o que aconteceu, até mesmo de maneira anônima. Eu hesitei. Parte de mim queria desaparecer, a outra queria gritar. Naquela noite, voltei pro quarto e abri o caderno antigo, aquele onde eu tinha anotado tudo, li cada página. Lembrei das portas trancadas, das orações obrigadas, dos sorrisos falsos. E percebi que aquele caderno era minha prova. Era minha voz. Passei a madrugada digitando tudo. Escrevi sem parar, sem revisar, só despejando o que estava preso. Quando terminei, publiquei num fórum anônimo da internet. O título foi simples: A Neta Obediente. Nos dias seguintes, a postagem se espalhou. Milhares de pessoas comentaram. Algumas diziam que viveram o mesmo, outras me chamaram de mentirosa. Mas o que mais me marcou foram as mensagens privadas. Meninas, mulheres, até homens dizendo que pela primeira vez sentiram que não estavam sozinhos. Eu chorei de novo. Não de dor, de alívio. Era como se finalmente eu tivesse devolvido o peso para quem realmente merecia carregá-lo. 2 semanas depois, recebi outra ligação do advogado. Ele disse que minha avó tinha lido o texto, que ficou em choque, chorou e pediu para me ver antes de morrer. Eu disse que não. Ele insistiu, disse que ela queria pedir perdão. A palavra perdão ficou rodando na minha cabeça o resto da noite. Eu não sabia se queria isso. Mas no dia seguinte peguei um ônibus e fui. A casa estava igual, só mais silenciosa. Ela estava na cama, magra, o rosto enrugado e os olhos fundos. Quando me viu, começou a chorar. Tentou falar, mas a voz falhou. Disse que não sabia, que achava que estava protegendo a família, que não queria acreditar. Eu ouvi tudo calada. Por um instante, quase senti pena, quase. Mas a lembrança da menina que ela mandou calar veio antes. Disse que eu não precisava do perdão dela. Disse que o que ela chamou de educação me custou anos de medo. Ela chorava, repetindo que não sabia. Eu me levantei. Antes de sair, ela perguntou se eu a odiava. Eu respondi que não, que só não sentia mais nada. E era verdade. Do lado de fora, o ar estava leve. O sol batia fraco, mas suficiente para me lembrar que eu estava viva. E livre. No caminho de volta, percebi que aquele era o fim. Não o fim da dor, porque ela nunca some totalmente, mas o fim do silêncio. 2 semanas depois, minha avó morreu. Não chorei no funeral. Fiquei apenas olhando o caixão, lembrando das frases dela sobre mulher de valor. E percebi que talvez eu tivesse virado justamente o tipo de mulher que ela nunca quis. Aquela que fala, que denuncia, que não abaixa a cabeça. Naquela noite, abri o fórum e escrevi mais uma vez. Ela se foi. E eu finalmente consegui respirar sem medo. Dessa vez não chorei. Só senti um alívio profundo, como se tivesse fechado a porta pela última vez. Depois do funeral, voltei para a faculdade tentando fingir que a vida tinha voltado ao normal. As aulas, o trabalho no café, as sessões com a doutora Monroe, tudo estava no lugar. Mas dentro de mim, algo ainda pulsava, como se a história não tivesse terminado. Não era saudade. Era uma espécie de vazio que vinha quando o medo acaba, mas o corpo ainda não aprendeu a relaxar. Comecei a ter sonhos estranhos. No primeiro, eu estava de volta à casa da minha avó, mas todas as portas estavam abertas. Eu andava pelos cômodos e não havia ninguém. O colar de prata estava no espelho, brilhando. Eu tentava jogá-lo fora, mas ele sempre voltava para minha mão. Acordava com o coração acelerado, suando. No segundo sonho era Mark quem me chamava, mas a voz vinha de longe, como um eco. Acordei chorando e percebi que mesmo morto, ele ainda me perseguia de alguma forma. Comentei isso na terapia. A doutora disse que traumas deixam marcas no corpo, não só na memória. Que o fato de eu ainda sonhar era parte do processo. Que às vezes, antes de melhorar, as feridas coçam. E doem de novo. Eu não queria ouvir isso, mas ela estava certa. A diferença é que agora eu não fugia mais. Eu ficava. Respirava. Esperava passar. Foi nessa época que comecei a receber mensagens anônimas nas redes sociais. Pessoas que diziam ter lido meu relato no fórum e queriam conversar. Algumas só queriam agradecer. Outras contavam suas histórias, com detalhes que me faziam reviver os meus próprios medos. Eu lia tudo, mas respondia poucas. Até que uma mensagem me chamou a atenção. Era de uma mulher mais velha, chamada Rebecca. Dizia que conheceu Mark quando era adolescente. Ele era amigo do meu pai. Escreveu. E fez comigo o que você descreveu. Fiquei parada olhando para a tela, sem conseguir respirar. Perguntei se ela tinha certeza. Ela respondeu que sim, que lembrava do jeito dele, das frases que ele dizia, e que ninguém acreditou nela na época. Eu li aquilo dezenas de vezes. Pela primeira vez, percebi que ele não era um monstro só da minha vida. Ele tinha ferido outras. E o silêncio da minha avó tinha protegido mais do que só ele. Senti raiva. Raiva de todos. De mim por ter demorado tanto para falar. Dela, por ter fechado os olhos. Dele, por ter vivido impune. Rebecca me perguntou se eu pensava em fazer algo com o que sabia. Respondi que não sabia por onde começar. Ela disse que conhecia uma jornalista local que investigava casos assim. Histórias de famílias que esconderam abusos. Passei dias pensando se deveria responder. A doutora Monroe disse que era minha escolha, mas que contar a verdade, quando vem de um lugar de cura, pode transformar outras vidas. E foi isso que me convenceu. Enviei uma mensagem para a jornalista. Contei meu nome verdadeiro, expliquei tudo, mostrei as anotações e o testamento. Ela respondeu no mesmo dia, dizendo que queria me ouvir com calma. Marcamos um encontro num café no centro da cidade. Eu cheguei 30 minutos antes. Tremia de nervoso, mas pela primeira vez, não era medo, era força. Quando ela chegou, eu contei tudo. Cada detalhe. Desde a primeira vez que Mark me elogiou de um jeito que me fez sentir desconforto, até o último dia que vi minha avó viva. Ela ouvia sem interromper, anotando algumas coisas. No fim, me perguntou se eu queria que meu nome fosse divulgado. Demorei para responder, mas disse que sim. Eu não queria mais me esconder.
A matéria saiu 2 semanas depois. O título: O silêncio que protegeu Mark Williamson. O texto detalhava não só minha história, mas a de Rebecca e de mais 2 mulheres que decidiram falar depois que souberam da publicação do fórum. A repercussão foi enorme. O nome dele, antes lembrado como homem generoso da comunidade, virou sinônimo de vergonha. Muita gente ficou chocada. Outros duvidaram, mas eu não ligava. Pela primeira vez, eu via a verdade no mundo, não só dentro de mim. Alguns parentes tentaram me contatar. Primos distantes, tios que nunca se importaram antes, agora querendo entender o que aconteceu. Não respondi a ninguém. Senti que já tinha falado tudo o que precisava. No café, começaram a me reconhecer. Algumas pessoas vinham agradecer por eu ter contado. Outras só olhavam, em silêncio, com aquele tipo de respeito que não precisa de palavras. Eu comecei a respirar melhor, dormir melhor. Pela primeira vez em anos, sonhei com a casa da minha avó. Mas dessa vez, estava vazia. Nenhum colar, nenhuma sombra. Acordei sorrindo. Meses depois, a jornalista me mandou mensagem dizendo que meu relato tinha inspirado um projeto sobre mulheres que quebraram o silêncio em pequenas cidades americanas. Ela queria saber se eu toparia participar como palestrante. A ideia me assustou, mas aceitei. Na noite da palestra, eu olhei para a plateia cheia de rostos desconhecidos. Comecei dizendo que eu cresci acreditando que mulher de valor era a que suportava tudo calada. E que hoje, eu entendo. Mulher de valor é a que fala, a que sobrevive, a que transforma a dor em voz. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Depois veio o aplauso. Mas o que mais me marcou foi uma menina na primeira fileira, chorando quieta. Ela me lembrou de mim, e eu percebi que, de alguma forma, aquela história que começou com medo agora estava servindo para libertar outras pessoas também. Os meses depois da matéria foram uma mistura de alívio e confusão. As pessoas sabiam o meu nome agora. Algumas me tratavam com respeito, outras com pena. A maioria evitava tocar no assunto. Mas eu sentia os olhares. A professora Monroe dizia que isso era o peso da visibilidade, que quando a dor deixa de ser segredo, o mundo não sabe muito bem como reagir. Eu tentava seguir com a rotina. As aulas, o trabalho no café, as reuniões do grupo de apoio. Mas era como se cada coisa boa viesse com uma sombra atrás. Qualquer comentário inocente, um elogio, uma piada, me fazia ficar tensa. Eu não confiava em quase ninguém, mesmo querendo. Era como aprender a andar de novo depois de uma queda feia. Um dia, no grupo de apoio, chegou uma garota nova, chamada Emily. Ela parecia mais nova do que eu, talvez uns 19 anos. Falava pouco, olhava pro chão. Quando contou a história dela, eu quase parei de respirar. Era tudo igual. Um parente próximo, uma família religiosa, o mesmo discurso sobre homens com jeitos diferentes de demonstrar carinho. Eu fiquei paralisada ouvindo. Senti raiva, tristeza e uma culpa antiga tentando voltar. Depois da reunião, ela veio até mim e disse baixinho que tinha lido meu relato online, que só teve coragem de procurar ajuda porque viu que alguém sobreviveu. Aquilo me desmontou. Abracei ela, e pela primeira vez em muito tempo, senti que algo bom podia nascer da dor. Voltei pra terapia naquela semana com um tipo novo de energia. Disse pra doutora Monroe que queria fazer mais, que não bastava ter contado minha história. Eu queria criar um espaço onde outras meninas pudessem falar sem medo. Ela sorriu e disse que isso era o começo da cura, quando a dor deixa de ser só sobre você. Comecei a pesquisar programas de voluntariado. Descobri um abrigo que recebia adolescentes que fugiam de casa por causa de abuso. Liguei, me ofereci para ajudar nas atividades escolares. No início, só organizava livros e ajudava nas lições de casa. Mas aos poucos, as meninas começaram a conversar comigo. Elas me contavam medos que eu conhecia de cor. E quando eu dizia, eu entendo, elas acreditavam. Porque eu realmente entendia. Um dia, a diretora do abrigo me chamou para conversar. Disse que sabia da minha história e perguntou se eu toparia dar uma palestra. Eu congelei. Falar em público sobre isso era algo que eu jurava nunca mais fazer. Mas ela insistiu, dizendo que ouvir alguém que superou poderia mudar o rumo da vida de muitas meninas ali. Pensei por dias antes de responder. No final, disse sim. A palestra foi numa sexta à tarde. A sala era pequena, cheia de rostos assustados, desconfiados, cansados. Eu comecei contando que também achava que ninguém acreditaria em mim, que o medo me fez calar por anos, e que quando finalmente falei, foi como aprender a respirar de novo. Elas ouviram em silêncio. Algumas choraram. E quando terminei, uma das meninas se levantou e disse: Então quer dizer que a gente ainda pode ter uma vida normal? Eu sorri e respondi: Não normal, mas uma vida nova. E isso é ainda melhor. Saí dali tremendo, mas com uma leveza que eu não sentia desde a infância. Nos dias seguintes comecei a escrever sobre aquilo. Não para publicar, para mim mesma. Sobre o que era ver nos olhos de alguém o mesmo medo que eu já tive. E sobre como, mesmo sem perceber, eu estava virando o tipo de mulher que a minha avó nunca imaginou que eu pudesse ser. Forte, honesta, livre. Só que o passado ainda aparecia em momentos que eu não esperava. Certa noite, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto era: Você não devia ter falado. O corpo da mensagem só dizia: Você destruiu a imagem de um homem bom. Que Deus te perdoe. Meu corpo inteiro gelou. Fiquei encarando a tela por minutos. Não respondi, mas não consegui dormir. Mostrei o e-mail para a doutora Monroe no dia seguinte. Ela disse que era comum, que o silêncio dos outros incomoda mais do que a verdade. Me orientou a bloquear e denunciar. Eu fiz isso, mas o medo ficou. Era o mesmo medo antigo, disfarçado de lembrança. Naquela semana, voltei ao abrigo. Fiquei conversando com Emily, ajudando com uma redação da escola. No final, ela me olhou e disse: Eu queria ser como você um dia. E eu ri, porque eu ainda me sentia um caos por dentro. Mas naquele instante, percebi que talvez a coragem não fosse a ausência de medo. Talvez fosse só continuar, mesmo tremendo. O verão chegou e o campus ficou quase vazio. Eu decidi ficar trabalhando no abrigo durante as férias. Era melhor do que voltar para a cidade onde tudo começou. O abrigo virou uma espécie de casa para mim, bagunçada, cheia de barulho, mas com gente que entendia o que era sobreviver. Um dia, a diretora me chamou para dizer que uma ONG de Chicago tinha lido sobre meu trabalho e queria me convidar para uma conferência sobre recuperação de traumas. Ela disse que iam cobrir tudo: viagem, hospedagem, transporte. Eu aceitei, meio assustada.
Chicago era grande demais, mas também parecia o lugar certo para recomeçar de verdade. Na conferência, conheci pessoas que tinham passado por histórias muito piores, e ainda assim, estavam transformando dor em trabalho, em projetos, em voz. Aquilo me inspirou. Uma das palestrantes, uma mulher chamada Laura, me disse algo que ficou gravado. Você nunca vai ser quem era antes, mas pode escolher quem quer ser agora. Voltei para a cidade decidida. Pedi transferência de curso e comecei a estudar psicologia. Queria entender o que acontece com a mente quando ela aprende a sobreviver no silêncio. As pessoas acharam que eu estava sendo corajosa, mas, para mim, era necessidade. Eu precisava dar sentido ao que vivi. Nos meses seguintes, comecei a namorar. O nome dele era Daniel. Um colega do abrigo, calmo, gentil, o oposto de tudo o que eu conhecia antes. No começo, eu desconfiava de tudo. Se ele elogiava minha roupa, eu travava. Se aproximava demais, eu recuava. Mas ele tinha paciência. Nunca pressionava, nunca fazia perguntas que eu não queria responder. Aos poucos, aprendi que amor não é sobre controle, nem sobre dívida. É sobre segurança. Um dia, ele me perguntou se eu já tinha voltado à casa da minha avó depois que ela morreu. Disse que não. Que não tinha motivo. Mas à noite, deitada, percebi que ainda existia uma parte de mim presa naquele lugar. A casa ainda estava lá. Com o mesmo espelho, com as mesmas lembranças que eu evitava enfrentar. 2 semanas depois, decidi voltar. Quando cheguei, o jardim estava tomado pelo mato. As janelas sujas, as cortinas fechadas. Entrei devagar, com o coração acelerado. Tudo parecia congelado no tempo. No quarto, o espelho ainda estava lá, mas o colar de prata não. Só uma marca fina de poeira onde ele pendurava. Olhei por alguns minutos. Era estranho perceber que o símbolo de tudo o que me machucou tinha simplesmente desaparecido. Como se, sem que eu soubesse, o tempo tivesse limpado o que eu não consegui. Abri a janela e deixei o vento entrar. Olhei pro quarto e percebi que não sentia medo, nem raiva. Só distância. Aquela casa não era mais minha prisão. Era só um lugar velho. Antes de ir embora, encontrei uma caixa no armário. Dentro, havia cartas antigas da minha avó. Uma delas, nunca enviada, estava endereçada a mim. Começava dizendo que se arrependia, mas que não sabia como pedir perdão. Terminava com uma frase simples. Espero que um dia você me entenda. Fechei a carta, dobrei com cuidado e guardei na bolsa. Não para perdoar, mas para lembrar que, às vezes, o arrependimento chega tarde demais. Quando voltei para casa, Daniel me esperava com café pronto e uma calma que eu aprendi a admirar. Disse que eu parecia diferente. E eu estava. Pela primeira vez, olhei para trás, sem sentir o peso de carregar o passado comigo. 2 anos depois, o livro nasceu. Eu não planejei escrever. A ideia veio durante uma das reuniões do grupo de apoio, quando Emily leu em voz alta uma redação sobre reencontrar a própria voz. Aquilo me atingiu. Percebi que eu também tinha reencontrado a minha, e talvez fosse hora de contá-la inteira, do começo ao fim, sem esconder nada. Passei meses escrevendo. Sozinha, à noite, com café frio e lágrimas que vinham e iam, mas cada palavra me deixava mais leve. O título veio naturalmente. Mulher de Valor. Uma ironia ao que minha avó repetia, mas agora com outro sentido. Quando o livro foi publicado, eu não esperava muito. Achei que poucas pessoas iam ler, mas ele se espalhou. Virou leitura recomendada em cursos, em grupos, em escolas. Depois que o livro foi lançado, minha vida mudou de um jeito que eu não esperava. Eu achava que escrever seria o ponto final, mas acabou sendo só o começo de uma nova fase. Uma em que a dor virou algo que podia ajudar os outros. Passei a receber convites para palestras, entrevistas, eventos sobre trauma e superação. No início, eu recusava. Não queria que me vissem como símbolo de nada, mas aos poucos entendi que minha história não era mais só minha. Ela pertencia a todas as pessoas que ainda estavam presas em silêncios parecidos com o meu. A primeira palestra depois do livro foi numa escola pública em Boston. Eu fiquei nervosa o caminho todo. Ensaiava mentalmente o que ia dizer, mas quando subi ao palco, esqueci tudo. Olhei para as meninas sentadas nas primeiras fileiras e vi nelas o reflexo da minha adolescência. Medo, dúvida, vergonha. Respirei fundo e contei. Tudo, do jeito mais simples e cru que consegui. Falei sobre o dia em que minha avó mandou eu me calar, sobre a corrente prateada, sobre o enjoo que me acompanhou por anos. No final, uma menina se levantou e perguntou como eu consegui perdoar. Respondi que não foi de repente. Que o perdão veio quando eu percebi que continuar com ódio me prendia no mesmo lugar, e que às vezes, perdoar não é desculpar. É só deixar de carregar. Depois da palestra, o diretor da escola me chamou num canto e disse que uma aluna tinha procurado ajuda depois de ouvir minha história. Naquele momento, entendi que tudo tinha valido a pena. A dor que um dia me calou agora estava salvando outras pessoas. De volta para casa, encontrei Daniel esperando com flores baratas e um bilhete. Você está construindo algo maior do que imagina. Ele sempre dizia essas coisas do nada, sem pedir reconhecimento. E isso me acalmava, porque eu ainda tinha dias em que a culpa voltava. Culpa por ter demorado tanto para falar. Culpa por não ter protegido outras pessoas. Mas Daniel me lembrava que o importante era o que eu fazia agora, não o que deixei de fazer antes. Um tempo depois, comecei a trabalhar oficialmente na ONG de Chicago. Dei início a um projeto chamado Vozes Livres, que oferecia oficinas de escrita para mulheres em recuperação de trauma. A ideia era simples: transformar o silêncio em palavras. Nas primeiras semanas, quase ninguém escrevia. Elas olhavam o papel em branco como se fosse um espelho. Eu entendi perfeitamente. O medo de ver a própria história escrita dói. Mas eu esperava. E quando a primeira frase aparecia, tudo começava a mudar. Entre essas mulheres, uma me marcou. O nome dela era Grace. Tinha 40 anos, 2 filhos, e um olhar de quem já sobreviveu a muita coisa. No início, ela dizia que não sabia escrever, mas um dia, me entregou uma folha amassada com uma frase. Aprendi a viver com medo, mas agora quero aprender a viver sem ele. Guardei aquela folha comigo. Era exatamente o que eu também tinha feito, anos antes, sem perceber. Enquanto isso, o livro continuava a se espalhar. Recebia mensagens de lugares que eu nunca imaginei conhecer. Pessoas me contando que leram o livro escondidas, à noite, com o celular debaixo do cobertor. E em cada uma delas, eu via um pedacinho da menina que eu fui. Mas nem tudo era leve. Com a exposição, também vieram críticas. Algumas pessoas diziam que eu estava explorando dor para ganhar atenção. Outras insinuavam que eu inventei tudo. Ler esses comentários ainda me doía.
Eu tentava ignorar, mas às vezes me pegava chorando sozinha, perguntando se algum dia eu realmente seria livre do julgamento. Até que um dia, numa sessão de terapia, a doutora Monroe disse algo que ficou: "Você não controla o que os outros fazem com sua verdade, mas o simples fato de ter contado já te libertou." E ela estava certa. Nessa época, Emily, a menina do abrigo, entrou pra faculdade. Me mandou uma foto do crachá dela com a legenda: "Consegui." Chorei quando vi. Era como assistir uma parte de mim vencendo também. Meses depois, fui convidada para dar uma palestra em Washington, num congresso nacional sobre violência familiar. Eu hesitei porque era grande demais, mas Daniel insistiu. Disse que aquela seria a forma mais clara de mostrar que eu venci. Subir num palco e contar o que antes me envergonhava. No dia da viagem, eu tremia de nervoso. Peguei o colar azul que ganhei no abrigo e coloquei no pescoço. Era o mesmo de sempre, mas naquele dia, senti que tinha virado uma espécie de armadura. A conferência estava lotada. Quando chamaram meu nome, as luzes me cegaram por um segundo. Respirei fundo e comecei a falar. Não usei o discurso preparado. Falei do jeito que sempre falei. Com verdade. Contei sobre minha avó, sobre Mark, sobre a corrente, sobre o fórum, sobre como o silêncio molda a gente de dentro pra fora. E quando terminei, o auditório inteiro ficou em silêncio. Depois, começaram os aplausos. Mas o mais marcante foi depois da palestra. Uma senhora se aproximou, chorando. Disse que era mãe de uma menina que tinha passado por algo parecido, que nunca soube como lidar. Ela me abraçou e disse: "Obrigada por me ensinar o que eu devia ter feito desde o começo." Naquele momento, eu entendi o que era quebrar um ciclo. Voltei pra casa cansada, mas em paz. Deitei ao lado de Daniel e percebi que, pela primeira vez, o passado não parecia uma ferida aberta. Parecia uma cicatriz. E cicatrizes não doem o tempo todo. Elas só lembram que a gente sobreviveu. Depois da palestra em Washington, tudo começou a acontecer mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Meu nome apareceu em jornais, convites surgiram de todos os lugares. Pessoas que eu nunca conheci me mandavam mensagens dizendo que queriam contar as próprias histórias. E por um tempo, eu aceitei tudo. Achei que devia isso ao mundo. Continuar falando. Continuar sendo a voz que eu mesma precisei um dia. Mas o corpo cobra. A mente também. Eu comecei a sentir cansaço de um jeito que não era físico. Um cansaço que vinha do peso de reviver a dor repetidamente. Cada palestra, cada entrevista, cada pessoa que me dizia sua história é igual à minha, tudo trazia de volta aquele quarto, aquele espelho, aquela corrente. Eu sorria, falava com calma, dava abraços, mas quando chegava em casa, desabava. Daniel percebeu primeiro. Disse que eu não respirava mais entre um compromisso e outro, que eu estava virando prisioneira da própria história. No começo, achei que ele estava exagerando, mas um dia, me vi sentada no quarto do hotel, pronta para mais uma palestra, e comecei a tremer, sem motivo. Só medo, outra vez. O mesmo medo antigo, voltando disfarçado de sucesso. Cancelei a palestra. Peguei o primeiro voo de volta para casa. Passei a noite acordada, chorando, com raiva de mim mesma por ter deixado tudo virar demais. No dia seguinte, procurei a doutora Monroe. Contei que me sentia presa de novo, só que agora em outro tipo de prisão. A expectativa das pessoas. Ela ouviu em silêncio e disse que isso era comum. Que às vezes, quando a dor se transforma em propósito, a gente esquece de continuar vivendo. Ela perguntou quando foi a última vez que eu fiz algo só por prazer, não por obrigação. Eu não soube responder. Na semana seguinte, decidi parar tudo. Recusei convites, desativei redes sociais, desliguei o telefone. Daniel sugeriu uma viagem curta. Pegamos o carro e fomos para uma cidade pequena no interior de Vermont, só para ficar longe de tudo. Foram dias simples. Café quente, silêncio, árvores. Pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sem pesadelos. Numa das manhãs, caminhando perto de um lago, eu percebi algo que nunca tinha notado antes. Eu não pensava em Mark há semanas. Não sentia raiva, não sentia nojo, só nada. E esse nada foi o maior alívio da minha vida. No terceiro dia da viagem, sentei na varanda com o laptop e abri um arquivo novo. Comecei a escrever de novo, mas dessa vez, não sobre dor. Escrevi sobre recomeços, sobre gente que aprende a amar depois de quebrar, sobre perdão, sobre coragem. As palavras saíam fáceis, como se estivessem esperando esse momento. Quando Daniel perguntou o que eu estava escrevendo, respondi: minha segunda história. Dessa vez, não sobre o que me fizeram, mas sobre quem eu me tornei. Voltamos para casa depois de uma semana. Eu me sentia diferente. Calma, presente. Comecei a estudar mais. Voltei às aulas de psicologia e percebi que era isso que eu queria fazer pro resto da vida. Ajudar outras pessoas a entender que trauma não é destino. Alguns meses depois, recebi uma carta do abrigo. Era da diretora. Dizia que Emily tinha se formado, conseguido estágio e estava prestes a se mudar para outra cidade. No final, ela escreveu: ela pediu para te dizer que ainda guarda a pedra azul que você lhe deu. Eu li aquela frase e fiquei em silêncio por um tempo. A pedra azul. A mesma que simbolizava o início da minha liberdade, agora servia para outra pessoa seguir em frente. Naquela noite, tirei o colar do pescoço e deixei na mesa. Não porque ele perdeu o valor, mas porque, finalmente, eu não precisava mais dele para lembrar quem eu era. Eu não precisava mais de amuletos, nem de símbolos. Eu era a prova viva de que sobreviver não é o fim, é o começo de uma vida nova. No mês seguinte, a ONG de Chicago me convidou para coordenar oficialmente o projeto Vozes Livres. Aceitei sem pensar. Passei a visitar escolas, abrigos, grupos comunitários, não para contar minha história, mas para ouvir as delas. E em cada relato, em cada lágrima, eu via um fio invisível ligando todas nós. Um fio feito de dor, sim, mas também de resistência. Certa tarde, uma menina me perguntou se um dia o medo realmente vai embora. Respondi que o medo não some, mas muda de lugar. Que um dia ele deixa de morar dentro da gente e passa a morar só na lembrança. E quando isso acontece, a gente entende que venceu. Hoje, olho para minha vida e vejo tudo o que sobrou depois da tempestade. Amigos verdadeiros. Um amor tranquilo. Um propósito claro. A dor virou memória. E o silêncio, que antes era prisão, virou escolha. Agora, quando fico quieta, é porque quero. Não porque mandaram. 2 anos depois da viagem a Vermont, minha vida tinha finalmente encontrado um ritmo que fazia sentido.
A ONG cresceu, o projeto Vozes Livres ganhou apoio do governo local, e eu comecei a dar aulas voluntárias em escolas sobre empatia e escuta. Era cansativo, mas me dava um tipo de satisfação que nenhuma outra coisa conseguia. Eu acordava cedo, preparava café e olhava pela janela do pequeno apartamento que dividia com Daniel. Às vezes ele dormia até mais tarde, e eu ficava observando aquele silêncio tranquilo que antes me assustava. O mesmo silêncio que um dia significou medo, agora significava paz. Numa manhã de outono, recebi uma carta que me fez parar. O remetente era de uma editora grande, de Nova York. Eles tinham lido Mulher de Valor e queriam republicar em uma versão ampliada, com um novo prefácio, escrito por mim, contando o que aconteceu depois. Eu reli a carta várias vezes. Era uma oportunidade que qualquer escritora adoraria, mas me deu um aperto no peito. Voltar a escrever sobre tudo de novo. Eu sabia que isso me levaria de volta a lugares que eu passei anos tentando deixar pra trás. Comentei com Daniel. Ele me ouviu em silêncio e depois disse: se for pra reabrir feridas, não faça. Mas se for pra mostrar que elas cicatrizaram, então escreva. Passei dias pensando naquilo. E um domingo à noite, sentei diante do computador e comecei a digitar um novo prefácio. Escrevi que por muito tempo, achei que coragem era não sentir medo, mas que na verdade, coragem era continuar mesmo tremendo. Escrevi que perdoar não é esquecer, é só parar de deixar a dor decidir por você. E terminei dizendo que o valor de uma mulher não está em se calar, está em sobreviver àquilo que tentaram usar para destruí-la. Quando terminei, senti uma calma diferente. Não era o alívio de antes, era algo mais profundo, uma aceitação. Pela primeira vez, percebi que não existia mais antes e depois de Mark. Existia só eu. O livro foi relançado 3 meses depois. Dessa vez, eu aceitei fazer uma noite de autógrafos. Não pelo reconhecimento, mas porque eu queria olhar no rosto das pessoas que se identificaram com a história e dizer que elas também podiam começar de novo. O evento aconteceu numa livraria pequena em Chicago. O lugar estava cheio. Eu reconheci algumas mulheres do abrigo, voluntárias da ONG. Até professores antigos. Quando sentei para assinar os exemplares, uma moça se aproximou devagar. Ela devia ter uns 20 e poucos anos. Me entregou o livro, aberta na primeira página, e disse que leu tudo numa noite só. Que depois de terminar, pegou o telefone e ligou pra mãe. A mesma mãe que ela não falava há 3 anos. Eu só queria te agradecer por me lembrar que dá pra recomeçar sem precisar esquecer. Fiquei sem reação. Apenas segurei a mão dela. Aquele era o tipo de gratidão que não precisa de palavras. Depois do evento, fui pra casa exausta, mas leve. Deixei o livro em cima da mesa e sentei na varanda. Daniel trouxe 2 xícaras de café e sentou ao meu lado. A noite estava calma, o ar frio, e a cidade parecia distante. Ele me perguntou se eu ainda pensava na minha avó. Demorei um pouco pra responder. Às vezes, eu disse. Mas agora penso com pena, não com raiva. Acho que ela fez o que sabia fazer. O problema é que o que ela sabia era pouco. Daniel assentiu, e ficamos em silêncio por um tempo. Depois, eu contei que sonhei com ela alguns dias antes. No sonho, ela estava na cozinha, me olhando do jeito que costumava olhar quando eu era pequena, mas sem aquele peso de julgamento. Ela só disse: tá tudo bem agora. Acordei chorando, mas de um jeito leve. Era como se finalmente ela tivesse entendido e me deixado ir. Nos meses seguintes, a vida ficou simples. Trabalho, casa, amigos, risadas. O trauma não desapareceu, mas ficou pequeno. A dor virou só uma lembrança distante, como uma cicatriz que a gente esquece até alguém perguntar de onde veio. Um dia, arrumando a estante, encontrei a antiga carta da minha avó, a que terminava com: espero que um dia você me entenda. Eu a reli. E pela primeira vez, entendi mesmo. Ela não soube proteger, mas eu aprendi a me proteger. Ela me ensinou o silêncio, mas eu transformei esse silêncio em voz. E talvez isso fosse o que ela nunca conseguiu fazer, e que agora, de algum jeito, eu fiz por nós duas. Naquela noite, coloquei a carta dentro do novo exemplar do livro, não para lembrar da dor, mas para registrar de onde vim. Olhei para a janela, pro reflexo no vidro, e percebi que aquele rosto não era mais o de uma menina assustada. Era o de uma mulher que passou pelo inferno e saiu inteira. Às vezes ainda repito em voz baixa, como uma oração invertida. Mulher de valor fala. Mulher de valor sente. Mulher de valor sobrevive. E toda vez que digo isso, sinto como se a corrente que me prendia anos atrás finalmente tivesse se desfeito. Não com um som de ruptura, mas com um simples suspiro de liberdade. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!